Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. No 8º vídeo da série Aviões de Caça e Ataque, falarei sobre o Douglas A4 Skyhawk, um dos primeiros e mais bem-sucedidos caças da era do jato embarcados em porta-aviões. No início dos anos 50, a Marinha dos Estados Unidos estava à procura de um substituto para o seu Douglas A1 Skyrider, desenvolvido ainda nos estágios finais da Segunda Guerra Mundial. A Marinha norte-americana queria entrar de vez na era do jato e por isso procurava um caça que fosse leve e compacto o suficiente para poder ser operado também a partir dos relativamente pequenos porta-aviões do tempo da guerra. O projeto interessou a Douglas, que avançou com a proposta daquele que viria a ser conhecido como o A4 Skyhawk. A Douglas inovou numa série de aspectos, resultando num avião muito leve e compacto. De fato, pesava apenas a metade do peso máximo exigido nas especificações da Marinha. Apresenta uma configuração de asas em delta, aumentando bastante a sua capacidade de manobra e transporte de combustível, mas que, em contrapartida, acaba por limitar um pouco a sua velocidade de cruzeiro. As suas asas em delta também são muito compactas, o que é uma característica ideal para operações a partir de porta-aviões menores. As primeiras versões vinham equipadas com o motor Wright J65, mas a partir da versão E foi substituído pelo muito mais poderoso Pratt & Whitney J52, capaz de impulsionar o aparelho a uma velocidade máxima de quase 1.100 km/h, com um alcance de 3.200 km. O A4 Skyhawk pode transportar um tripulante, mas tem algumas versões preparadas para receber um segundo tripulante. Tem um comprimento de 12,22 metros, uma envergadura das asas de 8,38 metros e uma altura de 4,57 metros. Vazio pesa menos de 5 toneladas, mas tem um peso máximo de decolagem de mais de 11 toneladas. Tem uma capacidade de carga realmente incrível. De fato, é capaz de transportar a mesma quantidade de bombas que um bombardeiro B-17 transportava durante a Segunda Guerra Mundial. Vem armado com 2 canhões de 20 mm nas asas, cada um com 100 munições. Possui 4 hardpoints nas asas e um debaixo da fuselagem para o acoplamento de bombas ou de tanques adicionais de combustível. Pode ainda transportar uma ampla gama de armas ofensivas, como por exemplo foguetes, mísseis ar-ar como o AIM Sidewinder e mísseis ar-terra. É ainda capaz de transportar e lançar bombas atômicas, como a B-61, com uma potência de destruição de 340 quilotoneladas. Apresenta ainda uma grande inovação, é capaz de abastecer outros aviões durante o voo, uma característica ideal para aquelas operações nas quais não estão disponíveis os grandes aviões cargueiros de reabastecimento. Apesar de ser um avião subsônico, tem uma incrível capacidade de aceleração mesmo a baixas altitudes, fazendo dele um excelente aparelho para missões de bombardeio ou de suporte às tropas em terra. Como foi projetado para ser utilizado a partir de porta-aviões, a sua estrutura é incrivelmente reforçada para suportar as tensões durante os lançamentos através dos sistemas de catapultas, o que significa que é um avião muito resistente ao fogo inimigo, podendo suportar com relativa segurança mesmo impactos diretos de canhões ou fragmentos de explosões de mísseis antiaéreos. Entre 1956 e 1979 foram construídos quase 3.000 aparelhos das mais variadas versões, incluindo 555 aparelhos de versões de treinamento com 2 tripulantes. Estreou-se em combate na Guerra do Vietnã, assumindo a função de avião de ataque leve contra alvos em terra e no mar a partir dos porta-aviões norte-americanos na costa.
Teria também muita ação em Israel, com os israelenses tendo adquirido nos anos 60 mais de 250 aparelhos. Como era mais barato do que o Phantom II e carregava mais bombas, era a solução ideal para a Força Aérea Israelense. A versão A4H chegou mesmo a ser desenvolvida especificamente para a Força Aérea de Israel, com canhões de 30 mm no lugar dos tradicionais canhões de 20 mm, e com novos e mais modernos sistemas eletrônicos. Em 2008, Israel iniciou a retirada dos aparelhos e em dezembro de 2015, o último A4 Skyhawk israelense era finalmente aposentado. A Argentina também foi um grande mercado para o A4, tendo adquirido 130 aparelhos desde 1965. Esses aparelhos foram muito utilizados na Guerra das Malvinas, entre a Argentina e o Reino Unido, em 1982. No total, 48 Skyhawks foram utilizados pela Força Aérea Argentina contra a frota naval britânica ao largo das Malvinas. Foram responsáveis pelo afundamento do destroyer Coventry e da fragata Antelope, para além de terem causado graves danos a diversas outras embarcações. No entanto, desses 48 aparelhos, os argentinos perderam 22 durante a guerra, ou quase a metade de toda a sua força inicial de ataque. O Brasil é, atualmente, um dos últimos utilizadores do A4 Skyhawk, após ter comprado em 1997 23 aparelhos do Kuwait. Na Força Aérea Brasileira, o A4 é conhecido como AF-1, com a versão de 2 assentos chamada de AF-1A. Em 2009, a FAB anunciou um acordo com a Embraer para a modernização de 12 aparelhos, 9 dos quais da versão AF-1 monoposto e 3 da versão AF-1A biposto. E em 2015, o primeiro aparelho modernizado era finalmente entregue, sendo rebatizado de AF-1M. O processo de modernização que está em curso é bastante amplo, incluindo a colocação de novos sistemas de navegação, armamentos, geração de energia, computadores, sensores e radares. Toda a parte estrutural foi revista e reforçada, garantindo assim a possibilidade do aparelho ser utilizado até pelo menos 2025. O objetivo desses aparelhos é serem utilizados a partir do porta-aviões São Paulo, que ainda segue ancorado para reparações e obras de modernização, sem uma data exata de reativação. We've got some music that is reminiscent of Vietnam. Taking off that served mightily during the Vietnam conflict. It is founded by Paul Wood, Warford Heritage Foundation. He formed it in December of 2003, though his interest in aviation began as a young child and has continued on to this day. The A-4D was conceived to carry an atomic weapon under its belly on a one-way suicide mission if World War III ever took place. Yes, designed only to carry a nuclear bomb, one way. The Douglas Sky Raider. It's known as Heineman's Hot Rod. Look at the roll rate on this airplane. We are seeing right there a 360-degree roll rate. That's one roll every second. Powered by a 9,300 pounds of thrust Pratt & Whitney J52 turbojet engine. Paul Wood stopping the aircraft every 90 degrees of rotation. The aircraft is so small that it doesn't need to have folding wings
path.